Borderline e bipolar, entendendo as diferenças e aprendendo como lidar. No universo dos relacionamentos e da saúde mental, frequentemente nós ouvimos pessoas falando ele é borderline, ela é bipolar. Muitas vezes esses termos eles são usados de forma leviana e até confusa, principalmente nas redes sociais. Isso acaba gerando mais desinformação do que clareza e utilidade para as pessoas. É comum ver pessoas rotulando ex-parceiros ou colegas como comportamentos isolados, o que é perigoso e, de certa forma, é totalmente injusto. Mas eu estou aqui para te ajudar a não cair mais nesse erro. Nesse vídeo, eu vou te mostrar a realidade por trás desses transtornos e como você pode se proteger de pessoas que possuem esses comportamentos. Vamos mergulhar nos comportamentos padrões de dois transtornos que costumam tirar a gente do sério, que é o transtorno de personalidade borderline e o transtorno bipolar, tanto do tipo 1 quanto tipo 2. Nesse vídeo você vai aprender as diferenças básicas e o mais importante, você vai aprender a agir rapidamente para lidar com pessoas que apresentam os padrões comportamentais típicos desses transtornos. O objetivo é sempre proteger a sua saúde emocional. Segura aí que eu já volto. Salve, salve, Hustlers! Bom ter você aqui novamente. Eu sou Johnny Carvalho e meu propósito é levar clareza para o complexo mundo das relações. Tudo para que você consiga assumir o controle definitivo da sua vida, do seu casamento, do seu namoro e da sua existência. Partiu para mais um vídeo e lembre-se, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum lançamento, combinado? Em meus livros, Pessoas Predatórias, eu abordo a complexidade de algumas personalidades, com certos traços e certas características, mostrando como podem impactar profundamente os relacionamentos e principalmente afetar a nossa saúde mental ao lidar com pessoas com esses transtornos. Meu objetivo aqui, assim como nos meus livros, não é fornecer diagnósticos. Lembre-se sempre disso. Um simples comportamento não indica um transtorno. Diagnosticar alguém com transtorno é papel exclusivo de profissionais da saúde mental qualificados e somente após uma avaliação cuidadosa e a longo prazo. Por isso, desconfie sempre de psicólogos ou outros terapeutas que numa primeira conversa com você já identifica que o seu parceiro ou a sua parceira é bipolar, é borderline ou narcisista ou qualquer outra. Não funciona assim. Diagnóstico precisa ter base em tempo, padrões repetitivos e principalmente persistentes. Dependem também da intensidade. O meu objetivo aqui é trazer conhecimento para que você possa identificar os sinais de alerta, as famosas red flags, para proteger sua saúde emocional e buscar ajuda adequada quando for necessário, tanto para você quanto para outra pessoa, né, se for o caso. É crucial entender que todos nós podemos apresentar traços de personalidade ou variações de humor em algum momento do dia, da semana. É normal um dia estarmos mais eufóricos, no outro mais introspectivos. Podemos ser dramáticos em uma situação específica ou até ter medo de abandono em outra situação. Entretanto, isso não significa que temos um transtorno. O que de fato caracteriza um transtorno é a persistência, a intensidade e a inflexibilidade desses traços e desses comportamentos dentro de um período específico de tempo. Outro detalhe que ajuda a caracterizar um transtorno é o quanto de sofrimento esses comportamentos estão causando tanto no indivíduo como em quem está aí ao seu redor. Esses comportamentos atrapalham mesmo a vida da pessoa e afeta profundamente a vida daqueles ao seu redor, seja marido, esposa, filhos, funcionários. Dito isso, partimos para o transtorno de personalidade borderline. A característica central do borderline é uma instabilidade funcional e extremamente acentuada, principalmente nas relações
interpessoais, casamento, namoro, amizade, mães e filhos, pai e filhos. A pessoa com esse transtorno apresenta uma visão distorcida da sua identidade e a visão que a pessoa tem de si mesma é problemática. Outro padrão extremamente marcante é a impulsividade. Eles parecem não ter freio moral, nem papas na língua. Falam o que pensam e muitas vezes se fixam a uma interpretação que não há Cristo que a faça mudar. Pessoas com esse transtorno são realmente muito impulsivas em qualquer situação. Por exemplo, o caixa do supermercado deu uma risadinha e a pessoa entendeu que estava tirando sarro dela. Pronto, ela vai partir para cima com ataques verbais e muita hostilidade. Pessoas com esse padrão frequentemente também experimentam um medo intenso do abandono, que pode ser real ou imaginário. Isso pode levar a esforços frenéticos para evitar o abandono do qual eles têm medo, como grudar excessivamente, estar sempre junto, querendo ficar sempre colado à pessoa, ou de forma contrária, se afastar das pessoas por pequenas divergências ou opiniões. As relações tendem a ser intensas e muito instáveis com essas pessoas. Elas oscilam entre idealização extrema, você é a melhor pessoa do mundo, e a desvalorização extrema e abrupta. Você é a pior pessoa do mundo. Isso acontece em curtos espaços de tempo. A autoimagem, aquela visão que possuem de si mesmas, também é instável e varia bastante. Elas possuem dúvidas constantes sobre quem são, quais são os seus reais valores e quais são os seus reais objetivos de vida. Elas vivem uma sensação crônica de vazio que às vezes, muitas vezes, as deixa infelizes e melancólicas. A impulsividade, que é o padrão desse transtorno, pode se manifestar em áreas como o gastos, sexo ou buscas desenfreadas por parceiros ou parceiras, até mesmo abuso de substâncias como álcool e drogas. Uma direção imprudente também pode acontecer, ou até mesmo compulsão alimentar. As mudanças de humor são rápidas e muito intensas, principalmente quando não estão medicadas, podendo durar horas ou poucos dias. Outra característica importante é que podem apresentar também comportamentos autolesivos ou até mesmo ideação suicida, o que pode ocorrer nos momentos de crise. Se você convive com uma pessoa assim, é fundamental abordar com compaixão, gentileza, mas também impor limites firmes. É importante entender que a intensidade emocional não é uma escolha da pessoa. Elas não acordam um dia pensando assim: hoje serei uma pessoa impulsiva e vou confundir e acabar com o emocional do meu marido. Não funciona assim. Esses comportamentos fazem parte de uma desregulação emocional muito profunda. É como se algo não foi muito bem escrito lá dentro daquela mente, você entende? Claro que saber disso não justifica comportamentos abusivos. Você não deve deixar que essa pessoa a trate com desrespeito, nem com agressividade, seja física ou verbal, né? A comunicação com pessoas com esse transtorno devem ser muito claras, muito diretas, muito objetivas e consistentes. E você precisa manter sempre a calma. Se você estourar, vai inflamar ainda mais o comportamento impulsivo e agressivo daquela pessoa. Aí o negócio complica, né? Quando você estiver lidando com uma pessoa nesse estado, a dica que eu te dou é validar o sentimento dela. Você pode dizer: eu entendo que você está se sentindo muito mal agora, talvez devamos conversar outra hora. Entenda, é fundamental que você não concorde com o comportamento disfuncional dela. O ideal é trazer clareza sobre o que ela está fazendo. Quem sabe pode falar algo como: eu não aceito que você grite comigo, ou não aceito que você me ameace, portanto, vamos conversar em outro momento. E como sempre digo, busque ajuda profissional sempre que perceber que esses comportamentos se repetem com uma certa frequência, são constantes. Busque ajuda tanto para a pessoa com possível transtorno,
quanto para quem convive com ela. E busque ajuda para você também, se pressentir que não está dando conta de lidar com aquele padrão comportamental tóxico e destrutivo. Uma pessoa doente adoece as demais. E se você sabe disso, sabe que aquela pessoa pode estar afetando o seu emocional, é fundamental que você tente interromper esse ciclo, aprendendo não só a lidar com ela, mas também a se afastar e buscar ajuda profissional. Se a gente não se cuidar, pode chegar uma hora que será tarde demais para qualquer reação. Aí o estrago tanto emocional quanto físico já estarão feitos. Questões mentais afetam nosso corpo físico, efeito psicossomático. E com relação ao transtorno bipolar, diferente do borderline, que é um transtorno de personalidade, o transtorno bipolar é primariamente um transtorno do humor. O humor da pessoa flutua entre melancolia extrema, depressão, até uma euforia extrema. Esse transtorno é reconhecido por alterações cíclicas extremas no humor e também na energia e motivação da pessoa. Ora ela está muito motivada, ora ela quer desistir de tudo. Essas variações podem também afetar os níveis de atividade e a capacidade do indivíduo em realizar tarefas comuns do dia a dia, como trabalhar, estudar e até cuidar dos filhos. Essas alterações se manifestam em 2 episódios distintos. O primeiro é a mania extrema, ou uma mania mais leve, chamada de hipomania, que é uma forma mais branda, mais contida. E o segundo episódio é a depressão. Vamos começar entendendo a fase mais leve da mania, a fase hipomania. Essa fase pode parecer só um bom humor exagerado, mas tem nuances importantes. Muita energia. A pessoa dorme pouco e acorda elétrica. Ela fala demais e chega até a atropelar as ideias. Às vezes é difícil de acompanhar e ela pode se irritar com isso. Essa pessoa pode fazer planos grandiosos ou impulsivos, tipo querer abrir um negócio do nada. Se isso acontece dentro de uma empresa, por exemplo, pode deixar quase todo mundo louco, porque ela vai cobrar, interromper, instigar, duvidar da capacidade e habilidade das pessoas e muitas vezes vai querer fazer sozinha. Ela também agirá com uma certa irritabilidade, disfarçada de confiança. Inicialmente pode parecer só uma pessoa motivada querendo acertar, mas no fundo pode representar um estado reativo extremo. Aquela pessoa que sai, eu vou fazer, não, deixa comigo. Nessa fase pode acontecer também um aumento da libido, que se entrar na fase maníaca e não tiver o controle adequado, podem levar a situações desagradáveis. O que você pode observar nesse momento, nessa fase hipomaníaca, é se a pessoa está acelerada demais, mesmo que esteja tentando parecer contida e calma. Se você sentir que ela está ligada no 220 sem motivo claro, por exemplo, sem ter usado uma medicação, ingerido muita cafeína ou qualquer estimulante, fique atento. Nessa fase, o ideal é acompanhar para que as coisas não saiam do controle. E o que era hipomaníaco virar uma fase maníaca em sua totalidade. Porque na fase maníaca, aí o bicho pega. A fase maníaca é uma hipomania, só que agora com esteroides. Aqui os comportamentos são muito mais exagerados e podem ser bem perigosos. Nessa fase podem ocorrer ideias delirantes de grandiosidade. Coisas como eu sou enviada de Deus para salvar a humanidade. Sinistro. Nessa fase a sua autoestima está tão inflada que essa pessoa cria uma ideia de grandiosidade, muitas vezes absurda. Nessa fase também podem ocorrer os gastos descontrolados, aquelas compras absurdas, se meter em dívidas, e também ocorrem os comportamentos de risco, mesmo de cunho sexual, como fazer sexo com desconhecidos, sexo desprotegido, dirigir feito doido, essas coisas mais extremas, né? Nessa fase maníaca ocorre também uma desconexão da realidade. Ela pode falar coisas que não fazem o menor sentido, ou ainda, ela pode acreditar em teorias sem pé nem cabeça. Nessa fase, essas pessoas estão mais
suscetíveis a influências externas, como seguir orientações, aquelas orientações malucas e desconexas das redes sociais, comparar seu marido ou sua esposa com outras pessoas, iniciar ataques constantes. Ocorre muitas vezes uma certa hostilidade ou agressividade, principalmente se essa pessoa for contrariada ou criticada. Ela pode explodir e se comportar de forma extremamente descontrolada. E aí, meu amigo, minha amiga, sai de perto. Nessa fase maníaca e até um pouco na hipomaníaca, as pessoas próximas podem sofrer ataques verbais. É muito comum frases como: eu mereço mais do que isso aqui. Você só me atrasa. Eu estou perdendo tempo nessa vida medíocre. Eu me sinto presa e preciso me libertar de você, da família, dos filhos, do trabalho. A fase maníaca corre muitas vezes de elas não conseguirem se concentrar em apenas uma ideia, desenvolver uma coisa só. A sua mente fica extremamente acelerada, com os pensamentos a 1000 por hora, né? Essa também é a fase em que a pessoa pode se distrair com mais facilidade. Ocorre também o aumento da atividade direcionada a objetivos sociais, profissionais e até mesmo sexual. As pessoas com esse transtorno, elas podem ficar mais antenadas em buscar parceiros ou parceiras quando estão na fase maníaca. É possível também que alguns estejam mais propensos a traições. Essa situação da mania pode durar até uma semana ou mais, causando aí grandes prejuízos. Inclusive, nessa fase, a pessoa pode até acreditar que descobriu sua verdadeira essência e que a família é uma prisão para ela. Isso pode vir acompanhado de ideias de separação do nada. Muitas pessoas pedem o divórcio quando estão nessa fase e depois se arrependem, é claro. Pode ocorrer um desprezo repentino por tudo que antes ela valorizava e também pelas pessoas que ela dizia amar. Por que isso acontece? O que de fato ocorre na cabeça dessas pessoas com esses transtornos? Na fase maníaca, essa pessoa passa a acreditar fielmente que ela tem superpoderes e começa a ver qualquer limite, até um casamento saudável, como um obstáculo. O mundo interno dela, o ego dela, está tão inflado de energia e muitas vezes cheio de soberba e arrogância que todos à sua volta viram âncoras. São vistos como âncoras, como pessoas simples demais para estar com ela. O que você pode observar nessa fase é se a pessoa perde o senso de perigo. Se ela começa a se arriscar demais, antes ela era só uma pessoa acelerada, agora parece que ela está totalmente sem freio. Preste muita atenção nos ciclos. Se a pessoa muda de um extremo ao outro com uma certa frequência, ligue o alerta. Monitore com empatia, não condene, óbvio, nem exponha a situação para não causar aí constrangimento posterior. Você precisa atuar como um radar emocional, não como um carrasco e ficar aí colocando lenha na fogueira, né? É importante anotar, isso é muito importante, datas e situações que ocorreram aqueles comportamentos. Se você convive com alguém assim, eu recomendo até instalar umas câmeras com áudio, por que não? Para poder registrar os ataques e mostrar futuramente para um psiquiatra. É uma ideia. Conviver com alguém assim é extremamente sufocante, desmotivador e altamente disfuncional para a sua vida, para os seus negócios, para os seus projetos, inclusive para a sua saúde física. Sim, a gente já sabe que eventos psicossomáticos, eles ocorrem o tempo todo e você pode e precisa se proteger. Recomendo que você tenha uma rede de apoio e evite lidar com isso sozinho. A próxima fase do ciclo bipolar é a fase depressiva. A energia some, o mundo fica extremamente pesado, a pessoa demonstra uma apatia total, perde o interesse por tudo. Algumas ainda conseguem se controlar por um período, tentando parecer forte para o mundo, mas por dentro elas estão destruídas emocionalmente. Nessa fase é normal que passe a culpar os outros
e a si mesmo por qualquer motivo simples e até motivos irreais. Ela pode chegar a dizer: me desculpa ser um peso na sua vida, e por aí vai. Ela pode querer dormir mais que o normal, chora fácil, ou o contrário, demonstra total desprezo e parece não sentir nenhuma emoção, parece que se apagou completamente por dentro. Nessa fase depressiva podem ocorrer os pensamentos de morte ou suicídio, mesmo que disfarçados. Por isso é fundamental estar antenada aos sinais. Você pode observar se a pessoa muda drasticamente, até mesmo a sua fisionomia muda. Se você prestar atenção na linguagem corporal e aos sinais do rosto, você vai perceber a mudança radical de humor. Nessa fase ela pode achar totalmente sem graça até as coisas que ela mais gostava. Isso também pode ser direcionado aos filhos e ao marido ou à esposa, Fique atento às críticas que você pode receber, que podem surgir também nessa fase depressiva. Nessa fase depressiva, a pessoa pode se sentir extremamente vazia e insatisfeita com tudo. Mesmo que essa pessoa tenha tudo, dinheiro, fama e tudo esteja bem. Ela pode apresentar uma grande insatisfação com a vida dela e com todos ao seu redor. Minha recomendação é: proteja sempre o emocional de todos que estão mais próximos. Nessa fase, essa pessoa pode dizer coisas como: nada faz sentido, essa família me suga, ou eu estaria melhor sozinha, ninguém me valoriza, todos estão me explorando. Sim, essa fase também afeta o senso de justiça. Ela pode se sentir extremamente injustiçada com a vida e com todos ao seu redor. Você pode estar se perguntando: mas por que isso acontece? A resposta é que a dor emocional dessa pessoa está tão pesada que ela precisa encontrar um vilão externo para justificar tanto sofrimento assim. É como se ela dissesse: se eu não tô feliz, deve ser por causa deles. Isso não quer dizer que ela te odeia, que não ama os filhos. Isso quer dizer que ela perdeu a capacidade de sentir conexão, prazer e de viver o propósito de vida dela. Então ela procura essas explicações. O transtorno bipolar, ele foi classificado pelo DSM-5 como tipo 1 e tipo 2. A diferença básica é que no tipo 2 não ocorre episódios de mania de forma intensa, como ocorre no tipo 1. E o casamento com uma pessoa bipolar, como é que é? Dentro de um casamento, conviver com uma pessoa com esse transtorno é realmente um grande desafio. É fundamental que você conheça os sinais das fases desse transtorno e procure proteger a todos que podem ser impactados direta ou indiretamente pelo comportamento impulsivo e destrutivo daquela pessoa. Se você souber o que observar, pode ficar um pouquinho mais fácil a convivência, mas dificilmente o lar será um lugar de paz entre as relações, exceto se a pessoa for devidamente, assertivamente medicada e estiver fazendo aí o acompanhamento constante. Resumindo, é assim: o bipolar na fase hipomaníaca entra numa de questionar a vida e pode começar com críticas sutis a você e além de apresentar pequenas irritações, muitas vezes dando a entender que a outra pessoa é o culpado ou a culpada pela sua insatisfação e infelicidade. Nessa fase, isso ocorre de forma mais leve, não tão dramática quanto na fase depressiva e nem tão intensa quanto na fase maníaca. Já se um negócio descamba para a fase maníaca, ela se torna uma pessoa eufórica, quer liberdade, quer dominar o mundo, está cheia de energia e com isso acaba vendo o marido ou a esposa e os filhos, outros familiares, como prisão. Não posso ir além porque eles me sabotam, eles me exigem demais, eles não querem que eu voe alto. Esses pensamentos costumam ser comuns nessa fase e indica que você precisa estar atento e se proteger.
Imagine que essa pessoa diga que você é uma âncora para a vida dela, que ela não voa porque você é o culpado. Se isso começa a ser frequente, seu emocional vai para as cucuias. É por isso que eu digo que você precisa se proteger. E daqui a pouco você perde a motivação de fazer qualquer coisa porque foi sendo minado pouco a pouco e passa a se sentir confuso, desmotivado e pode até entrar em depressão. Conviver com uma pessoa bipolar exige muito conhecimento de si, muito amor próprio e também conhecimento do padrão agressivo com que essa pessoa atua. E você deve entender que não se trata de você, e sim do que ela carrega dentro dela. Já na fase depressiva, a pessoa sente-se extremamente insatisfeita com a sua vida, com o marido, com a esposa, com os filhos, com a profissão, com o chefe, e pode ser uma pessoa muito bem-sucedida e com uma boa condição financeira, não importa. Ela sente isso de uma forma tão intensa que é verdade para ela. Normalmente, nessa fase, a pessoa começa a ver o marido, ou a esposa, os filhos, como peso ou como culpa. Tenho que cuidar deles, mas não consigo, não tenho forças, não quero, queria fazer outra coisa. Ela pode até começar a pensar coisas como: eles não me entendem, eles me sugam, eles não me amam, e por aí vai. Recapitulando de forma muito simplificada e lembrando que a realidade é complexa quando se fala em transtornos. E deixa eu trazer um aviso aqui muito importante. É fundamental não usar essas informações que você acabou de ter aqui para sair rotulando as pessoas. Por favor, não saia dizendo que fulano ou ciclano é bipolar, é borderline, etc. Isso é imprudência. Se você convive com alguém que apresenta um padrão persistente desses comportamentos, isso causa sofrimento em você, o caminho é incentivar a busca por ajuda profissional. Não precisa rotular ela. Busque alguém altamente qualificado. E se para você tá pesado, você pode escolher se afastar. É igualmente importante cuidar da sua saúde mental. E pessoas com transtornos, elas não pensam em você, nem se estão afetando a sua vida, a sua saúde, e muito menos se estão atacando ou ferindo ou destruindo o seu emocional. Busque apoio terapêutico para entender como lidar com essas dinâmicas, para proteger sua saúde emocional e também para estabelecer os limites saudáveis, que são aí extremamente necessários. Nos meus livros, especialmente em Pessoas Predatórias, eu aprofundo como esses e outros traços de personalidade podem se manifestar e como você pode desenvolver estratégias para não ser vítima, mais uma vítima da dinâmica destrutiva que essas pessoas acabam criando. Os links para os meus livros estão aqui na descrição desse vídeo, né? Eu sei que esse tema é complexo e extremamente delicado, mas me deixa saber qual a sua experiência ou dúvida sobre esses transtornos. Compartilhe nos comentários, sempre com respeito e buscando o aprendizado mútuo, tá certo? Eu torço para que esse conteúdo tenha te aberto a mente, trazendo a clareza que você buscava. E lembre-se, a transformação começa com conhecimento, mas só se consolida com a ação. Por isso eu te convido, aplique o que você aprendeu aqui e, se precisar de um guia mais intensivo, conheça os meus livros e os meus programas de mentorias que são focados em relações. Os links estão aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Eu sou Johnny Carvalho e te deixo essa reflexão. Cuide da sua mente, proteja seu coração e construa relações extraordinárias. Até a próxima.